Boa tarde, terceiro ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula bíblica. Lembra que na semana passada nós estudamos sobre a história do rei Saul? Um rei que foi ungido pelo profeta Samuel, mas que não foi escolhido por Deus, que foi escolhido pelo povo. Lembra que a professora perguntou quando a professora estava finalizando já a aula, será que Saul foi um rei bom ou será que ele foi um rei mau? E hoje nós vamos descobrir que tipo de rei Saul foi e nós vamos aprender com a vida de Saul também, a como ser e a como não ser. Essa história está lá no livro do 1 Samuel, no capítulo 12 até o capítulo 15, lá no Antigo Testamento. E depois da aula vocês vão poder fazer uma leitura mais aprofundada dessa história para ver mais a fundo o que aconteceu. Então vamos lá. Samuel havia separado Saul como rei, escolhido pelo povo, e chamou todo mundo, todo o povo, inclusive o rei, e deu algumas orientações para eles. E disse assim, vocês deverão seguir as orientações de Deus conforme os mandamentos de Deus, para que vocês não tenham uma consequência ruim. Lembra que a professora sempre fala na sala de aula sobre as nossas escolhas? Que nós temos o poder de escolher. Eu posso escolher um caminho bom ou um caminho mau, mas isso vai ter uma consequência na minha vida? Exatamente isso que o sacerdote Samuel falou para o povo e para o rei Saul. Que eles deveriam obedecer a Deus, porque senão eles teriam uma consequência que não seria muito agradável para eles. Porque foi algo que Deus orientou Samuel a falar para o povo. Obedeçam a minha palavra, tanto o rei quanto os seus súditos, as pessoas, o povo. E Samuel passou essa orientação para eles. E Deus ainda deu uma prova de que era ele mesmo que estava falando e dando essa orientação para o povo e para o próprio rei. Então, lá em Israel, não costumava chover muito. Era um lugar muito seco e quase não havia chuva. E Deus disse que era para mostrar para o povo que o que Samuel estava falando era de Deus. E Samuel disse assim, eu vou provar para vocês que o que eu estou falando, a questão da obediência, é para que vocês obedeçam a Deus e é o próprio Deus que está mandando esse recado para vocês. E naquele dia, ao som da voz de Samuel, choveu muito em Israel, uma chuva forte, uma chuva com relâmpagos, e o povo ficou muito temeroso, ficou com medo e disse, poxa vida, Deus falou por meio da boca de Samuel, então nós devemos obedecer. Será que o povo obedeceu? Será que o rei obedeceu? Logo depois de algum tempo, o rei Saul tinha uma peleja, uma batalha contra um rei inimigo, contra um vizinho, uma cidade inimiga que ele deveria de conquistar. E naquela época, os reis não podiam sair para a batalha sem a orientação de Deus, se podia ou não ir para essa batalha. Então eles tinham que esperar o sacerdote vir, fazer um sacrifício de um animal para Deus e Deus falaria para o sacerdote se ele podia ir para essa batalha ou não. E quem era o sacerdote? Samuel. Então o rei Saul tinha que esperar o sacerdote chegar para daí ele saber se ele podia ir para essa peleja contra o inimigo ou não. O que Saul fez? Esperou um dia, esperou 2 dias, esperou 3 dias e Samuel não vinha, e na impulsividade do seu coração, sabe o que ele fez? Ele falou assim, quer saber? Samuel está demorando muito para vir. Eu mesmo fazer esse sacrifício aí para Deus, e assim Deus já responde, eu já vou de uma vez, eu já luto de uma vez, já ganho de uma vez e pronto, acaba o problema. Só que somente os sacerdotes poderiam fazer esse sacrifício. E com isso, Saul teve a grande desobediência, ou seja, ele desobedeceu ao mandamento de Deus. Ele foi lá, ele sacrificou os animais, ele ofertou os animais para Deus,
e não esperou o sacerdote chegar. E a orientação era que ele esperasse o sacerdote chegar. Quando o sacerdote Samuel chegou e viu o que ele havia feito, ele olhou para Saul e falou: Saul, o que você fez? Não, eu só sacrifiquei os animais, só me adiantei um pouquinho e veio com algumas desculpas e tal. Só que aquilo entristeceu muito o coração de Deus. E Deus falou ao coração de Samuel, para que Samuel falasse para Saul que por causa da desobediência dele, Deus iria colocar um rei segundo o coração de Deus no lugar para ocupar o lugar dele, porque ele não seria mais rei por causa da desobediência e da pessoa que ele se tornou. Lembram que a professora disse na aula anterior que Saul era um rapaz humilde, era um rapaz, inclusive estava até com medo quando Samuel foi apresentá-lo como rei, porque ele tinha muita humildade no coração. E a partir daquele momento, ele começou a se tornar uma pessoa orgulhosa, uma pessoa desobediente e arrogante. E Deus não se agrada desses pecados na nossa vida. Então, ele desobedeceu a Deus. E Samuel orientou ele: Deus vai colocar um rei segundo o coração dele para assumir o teu lugar. Nisso, o orgulho já estava lá. Já estava cheio o coração dele. Em uma outra situação, passou esse tempo, passado alguns anos, Samuel veio novamente visitar Saul, o rei, e falou para ele assim: olha, Deus manda você ir a uma outra peleja, a lutar com um novo inimigo para conquistar a sua cidade. Só que você deve matar todos e destruir tudo. Você não pode trazer nada do inimigo para cá, porque o inimigo, esse reinado inimigo, eram pessoas muito maldosas mesmo. Então, a ordem de Deus era que ele destruísse tudo e não sobrasse nada. Novamente, Saul desobedeceu. Saul foi até essa peleja, destruiu a cidade, só que não destruiu o rei. Trouxe o rei dos inimigos para Israel e também trouxe alguns animais, os melhores animais que esse inimigo tinha, ele trouxe também para Israel. Segunda vez que ele desobedeceu a Deus. E Samuel, novamente, quando chegou até ele, ele começou de 1000 desculpas, justificativas, ele dava para Samuel. E Samuel disse assim para ele: Saul, pela segunda vez você já pecou contra Deus. E Deus vai colocar um rei, segundo o coração dele, no teu lugar. Samuel já havia dito isso antes. E aquilo já começou a gerar no coração dele um ciúme, uma inveja, um medo de perder o trono. E ele disse: não, eu não vou permitir que nenhum outro rei assuma o meu lugar. E o coração dele estava tão orgulhoso que sabe o que ele fez? Ele levantou uma estátua que o representava. Uma estátua dele, que representava ele. Afinal, o coração dele já estava cheio de orgulho. E então, quando Samuel viu que ele tinha levantado uma estátua para representá-lo, Samuel ficou muito entristecido, porque Samuel gostava dele, amava ele, né? Mas não tinha outro jeito. O coração dele já estava cheio de pecado. O coração dele já tinha sido tomado pelo orgulho, pela arrogância, e isso fez com que ele perdesse o trono. Logo depois dessa situação aqui, novamente Samuel chegou até Saul e falou: você não é mais humilde, você não está mais com o teu coração voltado para Deus. E isso é muito triste. Por isso, você vai perder o teu trono, por causa da tua desobediência. Porque Deus, ele não quer só sacrifícios, ele quer que você obedeça. Deus, ele não se importa tanto com sacrifícios,
mas sim que haja obediência da nossa parte com Ele. E é isso também que Deus espera de nós, que nós possamos obedecer a sua palavra. E existem duas situações que nós vamos aprender com a vida de Saul. Vamos lá? O que a gente aprende com essa história de hoje? O que a gente consegue aprender, crianças, com a história desse rei que era humilde, mas que se tornou tão orgulhoso e desobediente? Nós aprendemos duas coisas com o rei Saul, que nós devemos obedecer e agradar a Deus, e que falar a verdade e tratar bem a todas as pessoas é um dever nosso também. Porque Deus se agrada da verdade e não da mentira. E nós devemos pedir para Deus que o Senhor tire todo o orgulho do nosso coração. E que o Senhor limpe o nosso coração com a sua verdade por meio da sua palavra. Certo? Essa história está escrita lá em 1 Samuel, no capítulo 12 até o capítulo 15. Se você quiser ler, vai ser bem interessante você dar uma continuidade nessa história que a professora contou. Essa semana nós vamos continuar memorizando o nosso versículo da mesma maneira da semana passada. Nós iremos escrever o versículo no caderno de caligrafia. O versículo dessa semana está lá na página 6 e 7, no capítulo 3, sobre Saul e a sua desobediência. E esse versículo diz assim, ó. Vou colocar pertinho aqui para vocês verem. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo. Isso está escrito lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 25. Você vai pegar esse versículo e você vai escrever em 2 folhas no caderno de caligrafia. Também, agora, você vai pegar aí a sua revistinha bíblica na página 6 e 7 e você vai fazer as atividades da revista, certo? Beijoquinhas, espero que você tenha aprendido muito com a vida do rei Saul, a como não fazer, né? E até a próxima aula. Beijoquinhas!